A sua atenção agora é importante porque nós vamos falar, ou melhor, nós vamos continuar a falar de um assunto que você mesmo viu semana passada, que é grave e urgente. A corajosa entrevista que Xuxa deu ao Fantástico, revelando que sofreu abuso sexual na infância, ajudou a pôr em discussão essa violência inaceitável. Depois da entrevista, as denúncias de casos de abuso aumentaram muito. O que nós vamos ouvir agora são histórias de duas jovens. A primeira foi abusada pelo padrasto e tenta recomeçar a vida com o apoio da mãe. A segunda rompeu o silêncio, mas não encontrou ajuda dentro de casa. Pelo contrário. No aconchego de casa, diante dos olhos da família, de onde menos se espera. Não tem nível social, não tem lugar, não tem hora. O que aconteceu? Não tem uma característica da pessoa. Não dá pra imaginar. O abusador não poderia estar mais próximo. Eu convivia com meu pai. O perigo morava do lado, no quarto ao lado. Quem suspeitaria do pai, um advogado de prestígio, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB de uma rica cidade do interior paulista? Era sempre quando eu tava dormindo. Sempre de madrugada. Aí eu acordava, eu já tava com a mão nos lugares, assim, fazendo tudo, aquelas coisas. Começou aos 7 anos de idade, noites a fio. No outro dia, bom dia, tudo bem com você? Sabe um negócio louco? Você acha que isso parece que é coisa de filme, que é surreal, você... Um negócio como assim? O que tá acontecendo? Por que comigo? Aos 11 anos, achou que aquilo não era normal e procurou a mãe. Mãe, meu pai faz umas coisas estranhas comigo. Ele vai à noite, ele fica passando a mão em mim. Minha mãe chorou muito. Ela ficou, assim, parecia que ia tomar alguma atitude. Mas em vez de enfrentar o marido, a mãe silenciou. Eu falei, como assim? Mas minha mãe mentiu pra mim? Ela falou que ele não ia parar e continuou? Por quê? Aos 16 anos, ameaçou ir à delegacia. O pai se assustou. Só parou quando eu enfrentei. Só. Não teria continuado. Não sei até quando. Mas no ano passado, já com 19 anos, estudando direito na universidade, ela soube que o pai fazia o mesmo com um irmão menor e com uma tia mais jovem do que ela. Foi quando o denunciou à polícia. E tem que denunciar, porque isso é a pior coisa que existe, sabe? Crime sexual contra a criança, tirar a inocência de criança. Não se faz isso. Em vez de apoiá-la, a mãe, mais uma vez, ficou ao lado do marido. Não dá pra entender minha mãe. Sabe, o pior de tudo é que eu amo ela, mas que amor é essa que ela tem pela gente, se ela não fez nada? O pai, acusado de violência sexual, nega tudo e diz que a filha inventou a história. Ele e a mãe, acusada de omissão, chegaram a ser levados ao presídio. A mãe conseguiu liberdade provisória. O pai, hoje, está em prisão domiciliar com autorização especial para trabalhar. A jovem não mora mais com eles. Do sofrimento acumulado, veio a decisão de romper o silêncio. Gente, você acha que isso é uma coisa que você sai falando pra todo mundo, assim? Menor de idade, com, sei lá, 15, 14 anos, você vai falar: ah, sabe uma coisa? Meu pai abusa sexualmente de mim, sabia? Você não sai falando isso. Isso é uma coisa que você sente vergonha. Entendeu? Vergonha. A gente sente vergonha. A gente não quer falar sobre isso. A gente acha que a gente é culpada. Ao revelar ao Fantástico, no domingo passado, o abuso sexual que sofreu, Xuxa trouxe à luz a angústia de quem passa por isso. Na minha infância, até minha adolescência, até os meus 13 anos de idade, foi a última vez. Pelo fato de eu ser muito grande, eu chamar atenção, eu fui abusada. Então, eu sei o que é, o que uma criança sente. No dia seguinte, o número de ligações para o Disque 100, serviço do governo federal que recebe denúncias de violação aos direitos humanos, saltou dos habituais 80 mil para 112 mil telefonemas em um só dia, um aumento de quase 50%. Em grande parte dos casos, a família demora a perceber que algo está errado. Talvez eles deveriam ter notado que quando eu não estava falando muito, eu que sou de falar demais,
é porque estava acontecendo uma coisa comigo. Mas na inocência da minha mãe, que casou tão nova e com 5 filhos sem babá, ela não reparou que eu que falava muito e em alguns momentos eu me calava. O Hospital Pérola Byton, de São Paulo, referência no atendimento de vítimas de violência sexual, registra de 12 a 14 casos por dia. A metade é de crianças e adolescentes. Os registros do hospital mostram uma clara diferença entre a violência sexual sofrida por mulheres adultas e por crianças. No caso das mulheres, o agressor geralmente é um desconhecido que age em lugares públicos. No caso das crianças, o abuso acontece dentro de casa e os responsáveis são quase sempre pessoas que deveriam protegê-las. Como então identificar quando isso ocorre? Para a equipe médica, mudanças bruscas de comportamento podem ser reflexo de violência sexual. Crianças que já haviam superado essa fase no seu desenvolvimento, que voltam a fazer o xixi na cama no período noturno. Crianças que passam a ter um temor específico de ficar sozinhas com um determinado adulto. Crianças que, por marcas da violência que possam ter, vão utilizar roupas fechadas num período de calor, num período muito quente, incompatível, né, com aquele ambiente. Mas, enfim, a criança sempre dá um sinal de que algo não vai bem na vida dela. Se soubesse disso antes, talvez esta mulher não estivesse tão martirizada por não ter percebido o sofrimento da filha. Às vezes fico me perguntando na minha cabeça se é realmente verdade o que eu estou vivendo. Eu sempre que eu mais preservei na minha vida foi meus filhos. Ela ficou sabendo há apenas um mês que a filha foi abusada e estuprada pelo padrasto durante 9 anos. Você não conversava com ninguém a respeito? Você nunca conversou? Nunca falei nada pra ninguém. Por quê? Por medo do que ele pudesse fazer. Ele falava assim, se você falar alguma coisa, se você abrir a boca, a primeira pessoa que vai é sua mãe. Depois vai seus irmãos. Mês passado, numa roda de amigas, ela finalmente resolveu contar. Foi a primeira vez que eu consegui falar alguma coisa pra alguém. Que foi para suas amigas? Foi pra elas. Aí uma das tuas amigas foi uma delas fez a denúncia na polícia. Denúncia. Na polícia. Foi. Aos policiais, a jovem, que hoje tem 16 anos, disse ter sido abusada pela primeira vez aos 7. Dos 7 anos até os 10, ele ainda brincava. Aí, tipo, depois da primeira menstruação, o que acontecia mesmo, o sexo em si. Depois dos 14, ele marcava dia na semana. Ele marcava, tipo, segunda e terça, ou terça e quinta, vamos supor. Ele marcava esses 2 dias, era obrigado. Aí, quando eu fiz 15 anos, ele já começou 3 dias por semana. Você engravidou? Depois da primeira menstruação, sim. Quantas vezes? Eu perdi as contas, porque foram muitas mesmo. 5? 10? Mais, bem mais. Foram muitas vezes mesmo. Mais que 10? Foi mais que 10. O próprio padrasto providenciava o que seriam medicamentos abortivos. Ele me deu remédio para abortar mesmo, para matar. Mas que remédio que era? Ele tinha prescrição médica? Eu não vi os remédios. Os comprimidos, ele me entregava os comprimidos da minha mãe e eu tomava. O padrasto está preso. A mãe não quer vê-lo nunca mais. Longe do agressor, é hora de refazer a vida. Querendo ou não, ele destruiu a melhor parte da minha vida, que foi a minha infância. Destruiu tudo, então. Mas agora é diferente. Agora eu posso viver minha vida. Agora eu posso ir atrás do que eu sempre quis pra mim. Que ele não deixava eu ter.